Olá, bom dia a todos, meus amigos. Este mês, 2 vezes, histórias em tempo de pandemia. Se em março não aparecemos vez nenhuma, em abril, 2 vezes. Desta vez para comemorar o 25 de abril, uma data importantíssima na nossa democracia. De certeza que todos já ouviram falar várias vezes nas comemorações do 25 de abril. Por todo lado, há sessões solenes, atividades, testemunhos de quem o viveu, etc. Mas, por mais coisas que se façam, por mais coisas que se digam, ninguém consegue explicar tão bem o 25 de abril como aqueles que o viveram intensamente, que o viveram na sua própria pele, o antes e o depois. E falamos 25 de abril, data da liberdade. E afinal, o que é a liberdade? O que é que cada um de nós sabe e pensa sobre a liberdade? A liberdade, de uma forma muito simples e muito grosseira, é nada mais, nada menos do que poder dizer o que se quer, poder fazer o que se quer, pensar aquilo que nos vai na alma mais profundamente, sem ninguém nos proibir, desde que não interfiramos com a liberdade dos outros. E por isso mesmo, por podermos todos dizer aquilo que queremos e que pensamos, é que hoje a Biblioteca Municipal está aqui para comemorar o 25 de abril, com as suas palavras, com as suas histórias. E para contarmos uma história sobre a liberdade, aqui temos o Tesouro. E perguntam vocês, como é que um livro tão pequenino e tão fininho pode guardar uma informação tão importante? Uma coisa que tanta falta faz a todos, que fez no passado, que faz agora e há de fazer sempre. A liberdade. Esta história passou-se há muitos, muitos anos. Alguns de vocês, se calhar a maioria, ainda nem era nascido. Vá, pensando bem, se calhar alguns dos vossos avós já viveram este período, o período antes do 25 de abril. Nesse país, as pessoas viviam tristes, tinham os olhos tristes e ninguém percebia porquê. Era um país onde o céu era mais azul do que em qualquer outro lugar. O sol brilhava como não havia outro. Os rios, esses corriam para o mar cheios, repletos de peixes. E as terras, essas eram férteis, à espera de sementes para serem cultivadas, para daí brotarem plantas, muitas plantas. Mas as pessoas continuavam de olhos tristes. Os visitantes, aqueles que hoje chamamos turistas, quando apareciam a esse país, chamavam país dos habitantes dos olhos tristes, porque eles não compreendiam, com tanta beleza, com tanta coisa bonita, porque é que andavam tristes. As pessoas corriam de um lado para o outro, não se demoravam nas ruas, e quando se demoravam a falar com alguém, era sempre em surdina, sempre a olhar sobre o ombro, se alguém os vigiava, se alguém os estava a ver. Parecia que escondiam alguma coisa, que escondiam um segredo, que tinham medo. E quando alguém se aproximava, esses mesmos visitantes que só queriam conhecer aquele país, conhecer melhor aquelas pessoas. Estes habitantes de olhos tristes fugiam para as suas casas, fechavam-nas a 7 trancas e era praticamente onde permaneciam mais tempo. Mas por que será que isso acontecia? Alguns visitantes ficavam curiosos e insistiam em saber o que é que se passava. Quando finalmente conseguiam entrar à fala com algum destes habitantes, perguntavam-lhe: porquê esse olhar? Porquê essa tristeza? Num país destes, que até se diz à beira-mar plantado. Então aí, os habitantes de olhos tristes desviavam-se mais um bocadinho, chamavam a pessoa para junto de si e diziam-lhe em surdina, às vezes até na sua casa, de porta fechada, a 7 trancas: sabe,
é que o andar triste, o andar com olhos tristes, dia e noite, tem a ver com um tesouro que outrora tivemos. E os visitantes intrigados perguntavam: um tesouro? Mas como assim? Sim, um tesouro que nos foi roubado. Um tesouro que se chamava liberdade. Então aí a confusão instalava-se. Os visitantes, que hoje se chamam turistas, ainda ficavam mais confusos. A liberdade, um tesouro? Eles não percebiam. É que nos países deles a liberdade era como respirar. Ninguém a roubava, ninguém a proibia. Já viram alguém proibir alguém de respirar? Claro que não. Por isso aquilo fazia confusão e insistiam. Mas porquê um tesouro? Porquê chamar a liberdade um tesouro? Então os habitantes daquele país de olhos tristes explicavam: é realmente o tesouro, o maior de todos, e só depois de o perdermos é que damos valor, e só depois de percebermos que realmente é como dizem, é como o ar que se respira. Mas nós só percebemos que o ar nos faz falta quando ele nos falta. E assim foi com a liberdade. Então, estes visitantes começavam a achar que aquele país afinal não era assim tão bonito. O céu já não parecia tão azul, o sol já não parecia brilhar tanto, mas queriam saber mais. Eram curiosos e preocupados. Então os habitantes explicavam que viver naquele país era quase como viver numa prisão. Numa prisão onde não podemos dizer o que queremos, onde não podemos fazer o que nos apetece, onde nem sequer podemos ouvir música, pensar o que queremos, nada. Imaginem só que nem as crianças podem ouvir histórias, podem ver filmes, aqueles que querem, aqueles que gostam. Nem sequer podem vestir as roupas assim, todas bonitas e vaidosas, como vocês hoje são. Não podiam fazer nada disso. Os próprios rapazes, esses, muitas vezes eram enviados para países distantes, para guerras que eles não entendiam o porquê. Para guerras com pessoas que eles não conheciam e que não lhes tinha feito mal nenhum. Realmente, viver naquele país era como viver numa prisão. Os visitantes então questionavam: mas então façam alguma coisa. E os habitantes respondiam: fazer fazíamos, mas como? Se estamos sempre rodeados, a ser vigiados e controlados por polícias. Esperem, não aqueles polícias bons, aqueles que asseguram a nossa segurança hoje em dia, mas polícias que nos controlavam, polícias que vigiavam, que liam até as cartas que se escrevia, que obrigavam a dizer aquilo que queriam ouvir. Era realmente um país aprisionado. Então os visitantes sugeriam: então escolham outros chefes, escolham outras pessoas para mandar, votem. Mas os habitantes explicavam: como? Se é proibido votar, é proibido escolher. É proibido? Mais uma vez aquilo fazia-lhe confusão na sua cabeça, porque nos seus países era livre de se escolher quem se queria. Então eles diziam: bem, então se não são vocês que escolhem quem vos manda, quem vos chefia, quem vos organiza, então quem é? Quem escolhe? Esses que mandam. Então os habitantes de olhos tristes, ainda mais tristes e cabisbaixos, respondiam: não sabemos. Ao certo, ninguém sabia quem escolhia, quem governava, quem ia mandar aquele país. Mas nunca é tarde, nunca, para mudar. E desistir
é próprio dos fracos. E os habitantes deste país, o que tinham dentro de si era mais forte. Aquele amor, aquela esperança que estava no seu coração de ter outra vez o seu tesouro. Nunca os deixou desistir e um dia, sem mais nem porquê, saíram à rua, decididos a conquistar o seu tesouro outra vez. Pois é. E vocês vão pensar, certamente através de manifestações, certamente através de guerras e guerrilhas, com sangue. Mas não, enganam-se. Aqueles homens e aquelas mulheres saíram à rua e encheram aquelas ruas daquilo que eles tinham de melhor dentro de si. O amor, a esperança, a vontade de ter o tesouro outra vez, a liberdade. E por isso transformaram as armas que vocês aí, hoje, atrás da tela do computador, estão a pensar que eles utilizaram. Desenganem-se. Utilizaram flores, utilizaram cravos. Se calhar, cravos assim como este. Se calhar não tão bonitos, é certo, mas cravos. Cravos que representaram armas e que se calhar foram esses cravos. Foi o facto de não usarem armas que fez com que derrubassem aqueles que roubaram aquele maravilhoso tesouro. Pois é, porque às vezes não é a força dos braços que faz a diferença, é sim a força do amor, a força da esperança, a força da união. E a partir desse dia, aquele país que tinha aquele céu azul, que tinha aquele sol brilhante, voltou a brilhar, voltou a ter outra esperança, outra cor, muito mais intensa. Porque agora, finalmente, outra vez, eram livres. Agora sim, eram iguais àqueles visitantes que ficaram incrédulos com aquela situação. E esse país, que era distante, triste, infeliz e solitário, deixou de ser o país dos habitantes dos olhos tristes. Passou a ser Portugal. E esse país é teu, é meu, é nosso. E essa liberdade que outrora foi conquistada por todos os nossos avós, os nossos pais, homens e mulheres de outro tempo, está nas nossas mãos mantê-la, estimá-la, preservá-la e conseguirmos que ela nunca mais volte a fugir por entre os dedos. Mas isso só é possível se diariamente, nas tuas atitudes, nas minhas, nas nossas, se consiga conquistar pequenas liberdades, pequeninas, do cotidiano, aquelas que parece que são insignificantes, mas são essas pequenas gotas no oceano da liberdade geral. Então, que viva Portugal! Viva o 25 de Abril sempre! E os livros, esses são realmente uma arma tão poderosa como os cravos. Até à próxima. Divirtam-se e sejam sempre livres. Livres principalmente no vosso pensamento. Até à próxima.